Bem-vindo ao canal do Ilan. Meu nome é Ilan e esse é meu canal. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir encarecidamente que você curta, dê seu like e que principalmente você se inscreva nesse canal. Eu percebi que muita gente que assiste meus vídeos não é inscrito. Isso me deixa como? Triste. Então, por favor, se inscreva e dê seu like e vamos a esse vídeo que tá bem bacana. Antes da gente começar, dá uma olhada nessa piada, por favor. Eu amo muito minha mãe. A minha mãe, ela criou eu e minhas 3 irmãs praticamente sozinha. E desde criança, a gente sempre viu minha mãe como uma guerreira, uma lutadora, porque ela batia na gente. Como que eu cheguei nessa piada? Como que é o desenvolvimento de uma piada? Como funciona o processo de escrita de uma piada para a comédia stand-up? Esse vídeo é sobre isso. Antes da gente adentrar sobre a escrita e o processo de escrita para a comédia stand-up, é importante a gente definir alguns conceitos básicos sobre o próprio stand-up. O comediante stand-up, ele é ao mesmo tempo um humorista e um comediante. A diferença entre um humorista e um comediante é que o humorista sabe criar piadas, ele sabe escrever piadas como roteiros. E o comediante é aquele que apresenta o humor, podendo ele ter escrito aquilo ou não. Então um comediante stand-up, pela própria definição que eu acabei de dar, é tanto um humorista, porque ele escreve seu próprio material, quanto um comediante, porque ele também apresenta o seu material. Além disso, o que é a própria comédia stand-up? O stand-up consiste basicamente de uma pessoa com microfone se apresentando para outras várias pessoas. E é isso. É só uma pessoa sem personagem, sem figurino, sem outros atores para contracenar, sem música, sem tradicionalmente, sem violão, sem instrumento. Então o stand-up é uma coisa extremamente minimalista. Daí a dificuldade de se fazer stand-up. Muitos comediantes comentam o tempo todo sobre a dificuldade de fazer stand-up, por que stand-up é tão difícil. Eu acho que um dos motivos para ser uma coisa tão complicada e tão complexa de dominar é porque ela envolve muitas habilidades distintas numa mesma coisa. Também é por isso que o comediante stand-up costuma servir de fonte para várias posições do show business ou a indústria do entretenimento. Por exemplo, os comediantes stand-up dão origem a atores de comédia, como Adam Sandler, Ed Murphy, o próprio Kevin Hart, uma galera, Robin Williams, muita gente que várias pessoas, ou até mesmo a maioria das pessoas que admiram esses atores, sequer sabem que eles foram ou também eram comediantes stand-up. Então a comédia stand-up dá origem a atores, dá origem a escritores e roteiristas de humor, programas de humor, e não só de humor, como de variedade. Dá origem também a apresentadores de talk show, e está até fomentando gente na Broadway agora. Então a coisa está bem complexa, e comediante stand-up costuma ser fonte de toda essa estrutura pelo mesmo motivo que é tão difícil. É muita coisa para desenvolver. Uma pessoa só, sem nenhum recurso, sem nenhuma muleta, vai ter que fazer um tanto de gente rir, usando nada mais do que sua entrega e seu texto. Essa absorção do comediante stand-up se manteve inclusive agora na nova TV, a partir de streamings, Vários comediantes, inclusive, que estavam meio desaparecidos, reapareceram com programas de humor, programas de entrevista e programas de variedade no geral. Além de manter o acordo, de talk show, de roteiro, de mil coisas. Então a comédia stand-up é uma área que acaba revelando e desenvolvendo várias pessoas talentosas de várias áreas e posições do show business. Talvez pelo mesmo motivo que os hacks são muletas, recursos usados e abusados pelas pessoas, são tão ruins e tão prejudiciais para o próprio comediante stand-up. Porque a própria comédia stand-up consiste da coisa minimalista. Ela te força, como comediante e humorista, a dar o máximo de si, tanto na escrita quanto na entrega. E a partir do momento que você começa a se apoiar em recursos, você não está mais dando tudo de si. Você está aliviando a carga para si. Então você não está mais no limite e no extremo da pressão criativa e da pressão de apresentar um produto completo e bom com o mínimo de recursos possível. E talvez
essa espécie de boia ou terceira rodinha de uma bicicleta, que é o recurso, é o REC, e é uma coisa que atrapalha a comédia boa e verdadeira prosperar, aparecer, florescer. O que eu estou dizendo é que o stand-up, ele exige uma multidisciplinaridade. Ele tanto exige funções de oratória, quanto de escrita, quanto de muita coisa do teatro, muita coisa do roteiro, muita coisa do palestrante. Tem muita coisa de muitas áreas distintas e setores distintos, e tipos de performers diferentes. Então o stand-up ele traz tudo isso. E a gente vai tentar dividir agora em dois grandes pilares que compõem a teoria e a prática da comédia stand-up. Esses pilares são texto e entrega. Nesse vídeo especificamente eu vou trabalhar sobre o texto, mas dentro da entrega tem uma porção de coisas tanto a serem estudadas, quanto praticadas, quanto aprimoradas, como timing, projeção de voz, projeção de corpo, espaço, improviso, talvez lidar com a plateia ali na hora, né? Porque a gente não tem a quarta parede. Então tem muita coisa complexa também na entrega, mas esse episódio vai se dedicar ao texto, porque como eu mostrei, tem entrega e tem texto. A estrutura de uma piada, isso é uma fórmula universal, tá? É basicamente preparação e quebra, ou setup e punch. Eu já falei isso em outro vídeo aqui no canal, mas é importante talvez expandir um pouco esse conceito. Porque olha só, uma piada também pode ser composta de setup, punch, act out e tag. E outra tag. E outra tag. O que é isso tudo que eu falei? Setup, vocês conhecem, é a preparação. É onde você vai dar as informações que a pessoa, a plateia, precisa ter para que a quebra funcione, o punch. Né? É o caminho que você vai criar para ela, para que ela se sinta confortável em automaticamente fazer presunções e assumir coisas que não são verdade e que você vai mostrar no punch. Pareceu complicado? Comédia é um truque de mágica em que se usa ideias em vez de baralho ou moeda. Você vai apresentar ideias para as pessoas de forma que elas pensem que sabem mais do que realmente sabem ou sabem menos do que realmente sabem. Então você vai quebrar ela, você vai fazer ela presumir algo e depois você vai surpreender essa pessoa, como num truque de mágica. Algo que ela provavelmente já tinha como certo. É complexo, né? Eu sei. É disso que a gente está falando. Então, como isso pode acontecer nessa estrutura? A gente pode ter um setup, que é uma preparação, que faz essa questão. O punch, que vai quebrar o setup, ter uma relação profunda com ele. Um é desenvolvido em relação ao outro, sempre. Eles não existem sem o outro. Então, todo elemento de um tem que estar pensado e relacionado à outra parte, o setup e o punch. E aí a gente tem o extra, que é o act out, que é fazer a encenação, é demonstrar a sua quebra. Essa técnica ela é muito utilizada principalmente em storytelling, né? Que é contar histórias. Então você faz o setup, você faz a quebra e depois você faz a quebra de novo demonstrando ela. Para aí você vai ativar noções de identificação e você vai materializar uma quebra que já era engraçada. Então isso faz a plateia rir de novo. É como se você fizesse uma piada, por exemplo, na minha piada da mãe, eu poderia talvez tentar fazer um act out depois de como que seria eu apanhando da minha mãe, como que seria ela chegando, usando os elementos que eu usei na piada, usando os elementos do setup e do punch, ela chegando cansada do trabalho, ela cuidando de todo mundo sozinha, e no final ela dando uma surra na gente por algum motivo. Então isso poderia ser um act out dessa piada. E o que é um tag? O que é a tag? A tag é um punch sobre punch. A tag é uma coisa, costuma ser um comentário que sozinho vai trazer mais informações ou mais quebras a respeito daquele primeiro punch. Não é bem um comentário engraçadinho não, tá? Tem que ser um pouco mais do que isso. E isso pode vir de outra tag, e de outra tag, e de outra tag. Essa é a estrutura da piada. Para a gente entender mais sobre a construção e o processo da piada, vamos analisar como tudo isso junta na prática agora para a construção da piada que eu apresentei no início do episódio, que é essa aqui. Não foi o pior lugar de todos, nada contra minha mãe, nada contra minha mãe mesmo, eu amo muito minha mãe. A minha mãe, ela criou eu e minhas 3 irmãs praticamente sozinha. E desde criança a gente sempre viu minha mãe como uma guerreira, uma lutadora, porque ela batia na gente.
como que eu cheguei nessa piada, como que funcionou esse processo. Vamos entender. A primeira coisa é que a minha premissa simplesmente era minha mãe batia em mim. A gente tem uma ideia. A primeira coisa vem tudo de uma ideia só. A minha ideia é minha mãe batia em mim. Como que eu posso fazer graça disso? Como que eu posso quebrar a plateia? Como que eu posso surpreender a plateia para passar essa informação? E aí é isso que a gente vai pensar. O método que eu faço é normalmente usar coisas que já estão na minha cabeça e conversar com as ideias. Por exemplo, a minha primeira ideia foi minha mãe batia em mim. A segunda ideia que eu fui desenvolvendo isso foi, ok, mas ela cuidou de mim praticamente sozinha também. Então por que ela batia em mim talvez está ligado ao fato de que ela tinha que segurar aquela onda, ou porque ela era muito nervosa, estressada, ou porque ela cuidava de muita coisa e tinha muita responsabilidade. Então eu tentei pintar melhor essa cena, sabe, da minha mãe. A primeira coisa que eu pensei foi guerreira, que aí a gente tem uma palavra de ambiguidade. Normalmente essa palavra de ambiguidade é uma espécie de conector, é o que vai trazer o setup pro punch. É uma palavra que entrega um sentido aqui, mas depois ela revela que ela tinha outro sentido o tempo todo. E a gente se enganou. Então tá aí a grande quebra da minha piada, tá em guerreira. Então como que eu pensei isso? Porque guerreira, usado no sentido figurativo ou conotativo, quer dizer alguém que é muito esforçado, é muito determinado, consegue resolver as situações em que se coloca. Então realmente essa coisa da coragem, da proatividade, né? Tem tudo a ver com essa cena que a gente está pintando da mãe, entre aspas, solteira, né? Então a gente tem guerreira. E aí, a partir daí, eu fui pintando. Então, minha mãe era uma guerreira, ela batia em mim. Isso já é uma piada. Já tem uma quebra. Só que ela tá mal construída, ela tá mal pintada. O setup não tá te engajando, sabe? Como se tivesse... Porque a grande questão do punch é que não pode parecer que tá faltando algo. O punch, para surpreender, ele tem que vir de uma região, de um lugar onde a pessoa não espera. Então o setup, ele tem que estar como se fosse uma conversa normal para um caminho. E nenhuma conversa normal começa com minha mãe batia em mim e já vem o punch. Então eu tive que criar coisas em volta para preencher esse setup, ele ficar mais claro e ainda mantendo o caso da concisão, ele tem que ficar conciso. Então para pintar melhor esse cenário, eu coloquei minhas irmãs na piada, né? Então não é minha mãe é uma guerreira, ela batia em mim. É minha mãe é uma guerreira... porque ela cuidava de mim e das minhas irmãs sozinho. Isso é uma informação completa. Você não precisa de mais do que isso. Então se eu virar pra você e falar, olha, minha mãe é uma guerreira, ela cuidou de mim e das minhas irmãs praticamente sozinha. Isso faz sentido pra você. Então a gente tem um setup bom. Agora, como que a gente vai mexer agora com esse guerreiro? Primeiro, eu começo enaltecendo a minha mãe, né? Eu começo enaltecendo. Eu amo muito a minha mãe, eu gosto da minha mãe, eu começo enaltecendo a minha mãe e falo que a minha mãe cuidou de mim e das minhas irmãs praticamente sozinha. E que a gente, eu e minhas irmãs, sempre vimos, ou eu sempre vi ela, desde criança, como uma guerreira. Tá vendo? Como agora ficou claro, ficou tranquilo, não parece que eu vou enganar você daqui a pouco. E aí eu venho, porque ela batia na gente. Opa, eu tô ressignificando guerreira. E isso teve graça, porque no início você não achou que era isso que eu estava dizendo. Você achou que... Porque eu coloquei isso, eu coloquei esses elementos. Eu e minhas irmãs admirando a minha mãe como uma mulher que cuida da gente. Então tem todos os elementos, a figura está toda pintada para eu te quebrar no final. Então todo esse preciosismo faz parte. E eu ainda fui ousado, porque eu pensei ainda tem outro conector que pode me ajudar, que é lutadora. Porque essa expressão de mulher guerreira, de mãe solteira, mãe praticamente solteira, está muito presente no nosso imaginário. E isso é importante. Porque se esse conector não tivesse os dois sentidos para quem escuta, o punch não funciona. Então ele tem que ser surpreso e tem que fazer sentido, tem que ter lógica. Então eu vim com lutadora. Então a piada virou, eu amo muito minha mãe, valorizo minha mãe, porque a minha mãe criou eu e minhas irmãs praticamente sozinha. E a gente sempre viu minha mãe como uma guerreira, uma lutadora, segundo o conector, porque ela batia na gente. Então eu trabalhei essa piada, sabe? Para ela ter essa reação, para ela ter essa graça. Porque o punchline, a quebra, depende do setup e toda essa construção. E foi assim que finalizou essa piada. E aí, antes disso, eu coloquei uma transição, que é essa questão de morar, não morei não sei onde, morei não sei lá onde, para fazer essa ligação que eu estava fazendo nesse set específico que tem no meu canal e também
que é um texto que eu falo sobre lugares que eu já morei, etc. Então dá uma olhada nele se você tiver afim, e é assim que é construída uma piada. Espero de verdade que vocês tenham gostado, que essa análise tenha ficado legal, tenha servido para alguma coisa, e a gente se vê por aí. Por favor, comente alguma coisa, indique esse canal para outro comediante, para outro open mic, para outra pessoa fã de comédia, uma pessoa que não gosta nem de comédia, mas está de bobeira, querendo ver um vídeo no YouTube. Manda para ela, tamo junto, muito obrigado por tudo. Se inscreve, curte, dá uma olhada na minha página, tamo junto. Ilan Carvalho é nóis.